Boa tarde, começamos agora mais um programa Esquerda Diário ao vivo. No programa de hoje, a gente vai abordar um tema que é transformações do capital e das classes sociais na pandemia. Antes de a gente começar, queria, nesse dia que Bolsonaro voltou a tuitar chamando o fim das medidas de isolamento social, lembrar de dois trabalhadores da USP que morreram essa semana, Manuel e Viola, um deles terceirizado, de grupo de risco, idoso, que a USP e a empresa terceirizada não liberavam, continuava trabalhando e sem EPIs. Lembrando de Manuel e Viola, tento lembrar aqui de cada trabalhador que está sendo colocado para trabalhar sem as mínimas condições sanitárias, para garantir os lucros dos patrões, e é essa política que o Bolsonaro incentiva com a sua política de fim de isolamento social. É uma política que os governadores, como a gente vem abordando, Mandetta, os militares, diferem, mas não atuam para salvar vidas, não atuam para garantir testes, não atuam para aumentar os leitos, e falam em salvar vidas, mas foram todos eles juntos, a Bolsonaro, a Temer, responsáveis por precarizar as condições de trabalho, de vida, de moradia, cortar recursos à saúde, para a gente chegar na situação onde a gente está. Bem, já passado aí algum tempo, que já chegou o aviso para quem curtiu a página, começar a abordar o tema da nossa live. Queria começar abordando com uma constatação que está num artigo destacado de uma das maiores revistas do capital financeiro do mundo, que é a The Economist. A The Economist, no artigo que saiu no dia 9, quinta-feira, fala que uma das grandes, que a crise e a pandemia vai mudar as relações do capitalismo no mundo. Uma das coisas que ela destaca é que vão sobreviver o que ela chama de oligopólios. Veja, essa palavra usada por uma grande defensora do capital financeiro, falando que quem vai vencer são os oligopólios. Por quê? Porque ela fala que eles conseguem ter mais margem de manobra de como reestruturar as cadeias de suprimento global que estão desafiadas pela pandemia e pelas respostas dos governos irracionais e que voltaram a ter como política de Estado a pirataria, como a gente está vendo dos Estados Unidos roubando recursos de EPIs, como máscaras, respiradores, para países da periferia, países dependentes, como no caso do próprio Brasil, com a subserviência lambibotas do Bolsonaro, falando que não aconteceu, quando toda a mídia e o próprio Trump admite está desviando recursos necessários para o combate à pandemia em outros países, não só em relação ao Brasil, deu todo um atrito de fazer isso em relação à França, os países estão roubando as condições de um do outro, e os imperialismos fazem isso de roubar as condições para combater a pandemia. Então, o Economist fala, os oligopólios vão sobreviver. Por quê? Porque eles conseguem reestruturar suas cadeias de suprimento global e eles têm mais acesso aos governos que vão lhes ceder recursos. Já vimos na crise de 2008 a atuação de todos os governos capitalistas para salvar suas grandes empresas, foi muito sintomático a atuação do Obama para salvar a GM, mas agora isso em grande escala e uma reestruturação do capital favorecendo determinados setores. A gente está vendo, ao mesmo tempo, de uma crise nos Estados Unidos já tem mais de 16 milhões de pessoas que pediram auxílio-desemprego, teve, ao mesmo tempo, uma das melhores semanas da Bolsa de Valores na história. Algumas empresas estão ganhando muito. As empresas farmacêuticas, de logística, de Netflix, empresas de serviço de internet, e empresas que fazem entregas, tipo, de tudo que é tipo de produto. Amazon,
Magazine Luiza. E no caso brasileiro, temos visto algumas empresas ganhando muito, como no caso, é, tem valorizado muito ações de empresas de farmácia, empresas de distribuição de combustíveis, que cada vez mais caro o gás de cozinha para a população, mas está aumentando o valor na bolsa de valores das empresas de distribuição de combustíveis. Então, também podemos ver que não é todo. Eles podem dizer na TV que a crise atinge todo mundo, mas tem quem ganha e tem quem perde. Tem quem perde colocando suas vidas em risco, porque é obrigado a trabalhar por pressão das patronais ou por política de governantes, e tem quem ganha. Tem quem já tinha seu capital acumulado para viver dele por um tempo, gastando um pouco disso e esperando o momento mais propício para lucrar. É só entrar em sites de finanças para ver, volta e meia, algum artigo das oportunidades para os capitalistas. Ao mesmo tempo, vamos ver em cada jornal, dia sim, dia não, grandes empresários, grandes associações patronais dizendo que as medidas estão sendo adotadas agora, eles desejariam que elas fossem adotadas de forma permanente. Seja a flexibilização das relações de trabalho, as obrigações trabalhistas, sanitárias, e de tudo que é tipo de segurança do trabalho, de não precisar ter mais exame médico para contratar e demitir alguém, de não ter mais nenhuma responsabilização por doença laboral, é, ou até coisas ainda de uma escala superior. Por exemplo, a Associação Patronal da Indústria de Petróleo, o IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, pediu para a ANP para não ter mais nenhum laudo sísmico, que é para garantir a integridade dos poços. Então, além de colocar as vidas dos trabalhadores em risco em cada lugar que está sendo obrigado a trabalhar sem testes, sem nenhum controle sanitário, sem EPI, sem máscara, vão colocando crescentemente toda a população em risco para garantir os lucros. Quem ganha, quem perde, né? Falei de alguns setores da economia que estão indo bem, estão tendo vendas recordes, enquanto a economia toda está retraindo e a classe trabalhadora sofrendo corte de salário, e estudos que saem até numa Folha de São Paulo mostrando o nível de empobrecimento que os economistas preveem para a classe trabalhadora. Mas, enquanto isso está acontecendo, e a gente pode ver esse padrão, vamos assim dizer, globalmente, tem algumas características interessantes para a gente pensar do que está acontecendo no país, para depois de ver essa base material, pensar a relação que isso, indireta, mas a relação que isso tem com algumas coisas que está acontecendo na política nacional. O país já vinha se tornando cada vez mais primário, sua inserção no capitalismo mundial, se especializando em produzir commodities. Isso veio aumentando ano a ano e era parte, inclusive, do boom dos anos lulistas, que tinha um boom de emprego, um boom de consumo baseado no crédito consignado, emprego precário, crédito e aumento do consumo, mas tinha um boom das commodities. E vinha aumentando. Mas isso deu um salto absurdo em um ano. 8 commodities que o Brasil exporta passaram de 41% do valor exportado para quase 50% em um ano. Estamos falando de produtos super primários, como soja, farelo de soja, café, ferro, carne bovina, carne de frango, petróleo cru e óleos combustíveis derivados de petróleo. Esses 8 produtos já são responsáveis por 50% das exportações do país nesse ano. E nesses produtos tem tido um aumento até do valor exportado. Como? Aumentando muito mais o volume exportado. Para aumentar 5, 10% no valor exportado desses produtos, têm sido arrancadas riquezas nacionais, hídricas, minerais, numa velocidade impressionante. Para quê? E enfatizando esse elemento primarizado da economia brasileira, esse elemento predatório de atacar
as riquezas naturais, o meio ambiente, produzir Marianas, Brumadinhos, para garantir os dividendos dos acionistas. Isso de forma muito acelerada. E é muito importante olhar como, ao mesmo tempo que o país cada vez mais tem uma inserção de exportar commodities, falta máscara. Não se produz, não se coloca para produzir grandes polos têxteis e para importar. E esperar que não tenha pirataria americana no meio do caminho entre a China e o Brasil. Uma política deliberada de não utilizar e não procurar uma reconversão industrial para garantir um combate à pandemia. Falam de guerra, falam da economia estar a serviço dessa guerra. Tem uma imagem de um marxista anglo-saxão, não lembro exatamente o país, Michael Roberts, se eu não me engano o nome dele, que ele fala assim, que numa guerra colocam a economia para produzir 100% como parte do esforço de guerra. E que agora estaria no máximo em 50% para combater esse esforço da pandemia. Bem, os números dele, pode ser, tomemos como verdadeira a afirmação dele para os países imperialistas. No caso do Brasil, não tem nada disso. A pressão que as patronais exercem não é para produzir máscara para os trabalhadores da saúde se protegerem enquanto estão salvando vidas. Não. Acontece de falta de EPI, está sendo denunciado em cada hospital. Acontece situação, como aconteceu e saiu a notícia esses dias em Pernambuco, que metade dos trabalhadores da saúde testados deram positivo para a Covid. Isso por falta de... faltam testes e faltam EPIs elementares para as pessoas que seguem trabalhando, em primeiro lugar, para os trabalhadores da saúde. A pressão patronal não é para produzir isso, é para abrir comércio. É para fazer o que, por exemplo, o governador do Distrito Federal fez agora, deu uma aliviada, abrindo um serviço super essencial, as lojas de eletrodoméstico, para colocar os trabalhadores que trabalham nessas lojas em risco e garantir que rode um pouco esses estoques e garanta os lucros. Agora, voltando a esses outros 8 produtos que aumentaram muito sua composição na pauta de exportações brasileiras e numa economia que está retraindo violentamente, há de se esperar também que o próprio peso desses produtos na economia cresça muito. E aí vemos, então, como grandes, gigantes na economia nacional ganham um peso maior. Então, podemos pensar no peso de uma JBS, de uma Vale do Rio Doce, Samarco, das grandes traders, que são as empresas que juntam a soja para exportar, empresas em geral imperialistas, e do burguês no Mato Grosso, a família Maggi, que juntam esses recursos e exportam, pegando uma fatia do lucro do latifúndio e da sua destruição das condições de trabalho de quem está trabalhando ali, isso é essencial, né? Tá lá, continua a colheita da soja, e pegando uma parcela disso. Então, esses atores ganham muito peso. A burocracia estatal privatista que o Bolsonaro colocou para administrar a Petrobras ganha mais peso com esse aumento das exportações, mas não só a Petrobras, Chevron e outras empresas que estão sugando as riquezas nacionais para entregar os acionistas em Wall Street. O peso dessas commodities aumenta a gente pensar como já vinha aumentando o peso do agronegócio e desses setores primários na economia nacional. Já podíamos ver um reflexo de como nos anos recentes começamos a ver uma quantidade de políticos de estados que tinham uma relevância bem menor no jogo político nacional. Vamos pegar um exemplo famoso hoje em dia, que veste camisa do SUS, mas foi do Conselho de Administração da Unimed, Mandetta, do Mato Grosso do Sul. Vimos surgir a República de Curitiba. Isso são fenômenos políticos, mas também tem uma base material de fortalecimento desses setores. Esses setores, eu acho interessante pensar que enquanto Bolsonaro, apoiado no que a Virginia Fontes chamou de uma burguesia média grande, num debate que a gente teve aqui, que o Esquerda Diário promoveu, tenta acabar com as medidas de isolamento social para garantir lucros
particularmente de setores do comércio que o apoiam, né? Avan, Madeiro, Centauro, empresa logística, Dalsóquio, todos esses bolsonaristas de carteirinha que menosprezam as vidas humanas que são colocadas em risco. O agronegócio e esses setores primários não tiveram uma postura tão agressiva, exigindo o fim do isolamento. A atitude deles, se entrarmos nos sites a ProSoja, é de pressionar por mais e mais recursos do governo para favorecer, mais e mais subsídios para favorecer esses burgueses, não pagarem conta de luz, terem empréstimos subsidiados, não pagarem impostos de várias coisas e aumentar essa característica que já temos. Falam em salvar a economia, mas só de recompra da dívida foram comprando de acionistas, de burgueses, de bilionários. Foram 600 bilhões de reais e para a população agora começa a cair os 600 reais. Uma desproporção gritante e que os empresários pressionam para que aumente. Nessa reconfiguração e no aumento do peso desses setores, podemos pensar que aumenta também a sua influência política. Uma influência que não tem sido suficiente para uma terra arrasada e acabar com todo o isolamento social, que é a política que o Bolsonaro propaga toda hora. Mas está sendo suficiente para que os militares de Mandetta adotem uma política que eles já anunciaram e que criar diretrizes para as pequenas cidades que tenham bastante leito, abram, não tenham nenhuma medida de isolamento social. Cidades do interior do país, onde predomina essa burguesia, conseguem uma liberalização no seu território, vamos assim dizer, mas não o suficiente para mudar no país todo. Mas isso é uma constatação, vamos dizer, da força desses setores. Isso olhando, vamos dizer, para a burguesia. Uma burguesia que estava associada e o PT alimentava, mas que embarcou de mala e cuia no projeto do golpe para aumentar a falta de controle sanitário, aumentar os ataques da classe trabalhadora, mas é só lembrar o papel que tinha a Cátia Abreu nos governos do PT, e como agronegócio, para usar uma expressão que foi usada num artigo de Esquerda Diário, o PT plantou e o Bolsonaro colheu essa relação. Esse setor, junto com o comércio, pressiona para garantir seus lucros. Todas as patronais, com diferentes discursos, pressionam para ver qual é o momento da reabertura de todos os negócios, sem se importar com diferindo aí nos prazos e na política dos patrões, mas sem se importar com a quantidade de vidas que são desperdiçadas, sem antes ter testes, inclusive, para conseguir ter segurança de quem está indo trabalhar, não contaminar si mesmo, suas famílias, suas comunidades. E uma pressão com os 600 reais para as pessoas, é impossível se sustentar e sustentar uma família com 600 reais, de seguir trabalhando e garantir os lucros patronais. Então, esse setor consegue uma liberalização em seus locais. Consegue, das suas quarentenas em Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba, Porto Alegre, mandar trabalhadores se expor nos seus frigoríficos, nos seus abatedouros, nos seus silos de estocagem de soja. Temos isso para a gente pensar a dinâmica e esse setor que está se fortalecendo mesmo no meio da pandemia, porque continua a demanda de soja e de carnes na China por causa também, não só porque continuam se alimentando, evidentemente, a economia está voltando a uma produção um pouco maior na China, como tivemos uma gripe suína na China, que levou a um abate de quase metade do seu rebanho de porcos, aumentando a demanda de soja e de proteína animal no mundo todo. Então, falei aqui da burguesia, mas pensei, e isso não esgota, estou falando de uma burguesia.
não esgota a gente pensar as classes sociais, né, como um todo, que é parte do que a gente propôs aqui de discutir. É interessante a gente pensar um outro fenômeno e a dinâmica dele que a pandemia coloca em jogo. A gente veio vendo desde o impacto da crise, da recessão iniciada em 2014, 15, como veio aumentando duas categorias, vamos dizer, de trabalho no país. Por um lado, o trabalho informal e gente que sobrevive pedalando, entregando comida, e no meio dessa crise está aumentando, saiu várias notícias, aumentando em centenas de milhares o número de pessoas que se inscreve para entregar comida e se expor, porque precisa sobreviver, os R$ 600, que começa a chegar agora, evidentemente, não garante. E também um setor que tinha um emprego formal e abre um pequeno negócio. Tínhamos em 2017 quase 5 milhões de pessoas que para o IBGE se declaravam empregadoras. Claro que não desses 5 milhões, uma minúscula minoria são os velhos da van, o dono da Madeiro, e gente que tem muito capital, emprega e explora milhares, centenas de milhares. Temos vários pequenos empregadores. Os pequenos empregadores não são distribuídos homogeneamente no país. Algumas capitais e alguns estados têm uma proporção muito maior de pequenos empregadores do que outros. Particularmente estados que têm um peso do agronegócio maior, têm um peso maior e desproporcional o número de pequenos empregadores. Isso é verdade em Santa Catarina, é verdade em Goiás, é verdade em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, e numa proporção um pouco menor São Paulo, mas também tem uma pequena desproporção. É interessante pensar essa desproporção de pequenos empregadores em relação ao peso da população e pensar também aonde tem taxas de aprovação maior o Bolsonaro do que no resto do país. Todas as pesquisas mostram como no Sul e no Centro-Oeste, onde tem mais peso essa soja, produção de proteína animal, tem um peso maior e tem essa pequena burguesia, tem mais peso o bolsonarismo e tem mais peso essa pressão para acabar com o isolamento, se lixando para quantos vão morrer, porque no Einstein tem vagas de UTI garantidas, mas para quem precisa recorrer ao SUS, que o Mandetta tanto atacava, e agora veste hipocritamente o colete, não, né? E nenhuma medida é tomada, deixa entrar em colapso. Agora a notícia é o colapso do sistema de saúde em Manaus. E agora, hoje o Mandetta anuncia que vão começar a publicar para planejar construir um hospital, uma licitação, sei lá, para construir um hospital de campanha em Manaus. Hoje. Faz quantos meses que se sabe que até a pandemia? Faz quantas semanas que eles falam na coletiva de imprensa diária que o estado de Amazonas e a cidade de Manaus corriam risco de entrar em colapso do sistema de saúde. Aí hoje, passado tudo isso, toda essa previsão, aí começam a planejar que vai ter. Bem, feito esse pequeno parênteses de crítica ao Mandetta, né, e essa hipocrisia de usar a camiseta, o colete do SUS e do que ele fala de defesa da vida, diferindo da política do Bolsonaro, mas diferindo no marco de que junto precarizam as condições de trabalho, vida, moradia e as condições para que a população possa enfrentar a pandemia e quem adoecer ser tratado, né, ter respiradores, quem trabalha na saúde ter EPI para se proteger. Mas feito esse parênteses, voltar. Eu estava falando que a pequena burguesia, esse setor de pequenos empresários, tem um peso maior nesses estados que tem mais agronegócio. E são estados que o Bolsonaro tem uma avaliação menos pior, digamos, do que no resto do país. Esse peso não é suficiente, como eu disse, para conseguir impor o fim do isolamento social, que é a política pela qual, dia sim, dia não, o Bolsonaro faz alguma declaração absurda. Para quê? Para garantir os lucros de todo do conjunto dos empresários que o apoiam e do conjunto dos empresários.
Mas esse setor de pequenos empresários, a gente olhando em dinâmica, e com o impacto da crise, eles estão conseguindo agora abrir suas cidades, isso vai custar milhares de vidas, que podem tentar, com subnotificação dos casos, esconder que seja a Covid, mas não dá para esconder o impacto na economia e como vai ter um grande problema esse setor que depende do consumo, seja no consumo empresarial, com seus negócios de prestar serviço ao agronegócio, seja do consumo das famílias, do consumo do trabalhador e de sua família. Essa desproporção nesses estados de pequenos burgueses também se reflete num outro fenômeno de gênero para a gente pensar a crise. Todos os estudos mostram que os pequenos empregadores têm uma proporção muito maior de homens do que de mulheres. Isso acompanha, por outro lado, uma feminização do proletariado, como a maioria dos trabalhadores, e a maioria dos trabalhadores que tem que continuar se expondo tem uma proporção superior de mulheres. Já tinha uma proporção superior em geral e maior ainda agora das mulheres tendo que se expor nessa situação que em tantos lugares são colocados a trabalhar sem a menor condição sanitária. Sendo assim, essa dinâmica não dá para definir para onde ela vai, mas já apontar aonde estávamos e como essa base material, interage com a crise política do país, coloca elementos para a gente pensar de fundo o que se movimenta por trás das crises que nós temos e das resoluções parciais que vamos tendo. Então, temo, questionado por ninguém, por Mandetta, por Dória, por ninguém, que continue, tal como se fosse essencial, a exportação de soja, a produção de vários produtos que não tem nada a ver com o combate à crise, para garantir os lucros desse setor cada vez mais fortalecido na economia e na política nacional, que se reflete numa relação com pequenos burgueses para conseguir liberar suas Sinop, Lucas do Rio Verde, outras cidades emblemáticas do agronegócio. Por outro lado, para conseguir impor uma hegemonia no lugar da hegemonia que era do lulismo, que oferecia uma imagem que todas as classes sociais ganhavam, uma imagem, evidentemente quem ganhava está na Bovespa e não o trabalhador, mas uma imagem que todos ganhavam, que aos poucos a economia do país ia melhorar, que o agronegócio ia ganhar, que o patrão industrial ia ganhar, que o banqueiro ia ganhar como nunca, como Lula falava, e o trabalhador também. No lugar dessa hegemonia que entrou em ruína, não há uma outra a colocar no lugar. Esse setor da burguesia fortalecido não consegue oferecer um projeto, mas consegue garantir o seu. O seu pirão ele consegue garantir e colocar vidas em risco para isso. Outro setor da burguesia pressiona por muito mais, é só ver o velho da van. E o Bolsonaro se liga a esse setor e conta com uma outra mediação. Além dos pequenos burgueses para fazer uma mediação e tentar influenciar o proletariado, como vimos nas eleições, vamos dizer, essa mediação dos grandes burgueses conseguirem mover os pequenos burgueses, mover o trabalhador informal e tocar um pedaço do proletariado para defender um projeto de ataques brutais às condições de trabalho, a privatização, reforma da Previdência e cada barbaridade maior que eles tentam fazer agora, vemos também um outro mecanismo que o Bolsonaro usa muito, que é tentar usar grandes pastores capitalistas. E é bom chamar de pastores capitalistas, tanto por causa do capital que eles acumulam, as empresas que eles têm, como toda a sua ideologia e tentar falar de teologia da prosperidade e tentar se basear nesses pequenos burgueses e criar, mover massas de trabalhadores precários que são usados como bucha de canhão para ir rezar ajoelhado na rua, como vimos no dia do jejum que o Bolsonaro convocou, de usar massas de trabalhadores precários, negros, mulheres, como massa de manobra, como bucha de canhão para se expor a riscos para garantir os lucros da soja,
dos acionistas que ganham com a privatização da Petrobras, da Vale e do velho da Van. Nessa situação, podemos olhar, já fizemos uma pequena passagem de analisar um setor da burguesia fortalecida e como ela atua na crise orgânica, atua, por um lado, para garantir o seu negócio, por outro, preocupada com explosão social, também atua junto de Mandetta, militares que têm uma dupla política, como a gente vem tanto analisando, de garantir que o executivo se mantenha, garantir Bolsonaro, garantir a continuidade da política do Mandetta e, junto do Mandetta, assinar embaixo desse projeto que vai colocar vidas em risco em todo o interior do país. Atuam na contenção da política do Bolsonaro, por um lado, e para garantir esses setores burgueses que apoiam tanto o Bolsonaro quanto esses políticos do agronegócio e aqueles que os servem. Essa política, essa situação que não permite ainda oferecer uma nova hegemonia, e como que isso seria possível no meio de uma pandemia, com tantas vidas em risco, tanto desprezo pela vida para garantir os lucros, não é suficiente para construir uma nova hegemonia, mas é suficiente para garantir esses lucros. Por outro lado, vemos setores do proletariado cada vez mais preocupados com a situação na economia, com os abusos patronais, demissão, cortes de salário para salvar lucros, sofrendo a pressão da miséria que o capitalismo coloca de você ter que escolher entre emprego ou vida. Quando as duas coisas são questionadas pelo capitalismo, quando nenhum ator político atua para garantir empregos, para garantir salvar vidas. Não constroem leitos, só agora anunciam o plano onde já se sabia que ia entrar em colapso o sistema de saúde, como é o caso de Manaus. Falam em salvar a renda das pessoas, mas R$600 não dá para sustentar nada. Falam em garantir emprego para a patronal que entrar no programa, nos programas de incentivo à redução do salário, que nós, trabalhadores, que sofremos os cortes para sustentar nossas famílias, enquanto não faltam recursos para salvar os grandes empresários. Só vê o que eu mencionei, os 600 bilhões de reais para os donos da dívida pública. Nessa situação que nós temos, vamos dizer, esse percurso para analisar, vamos dizer, da onde vínhamos com as classes sociais, qual a fotografia e pensar, conforme a dinâmica da pandemia, como ela vai influir na economia, como vai desafiar esse número gigantesco de pequenos burgueses e vai colocar um problema. Vai colocar um problema para os próprios trabalhadores responderem. Em perspectiva, vejamos como isso vai se desenvolver. Um problema vai colocar frente à falência, muitos desses. Vão ser base mais dura ainda dessa política assassina de fim de isolamento social do Bolsonaro, uma política de terra arrasada de todos os direitos, que cada burguês clama para que as mudanças em curso agora virem para sempre, né, como eu já disse, ou poderão os trabalhadores oferecer um programa para tentar solidificar uma relação com setores informais do proletariado, mas inclusive com um dono de cachorro-quente, de barraca de cachorro-quente. Por isso, nós, Esquerda Diária, temos colocado a necessidade de lutar para que qualquer pessoa sem renda recebesse no mínimo R$2.000, que é mais ou menos qual era a média salarial no setor privado no país antes da pandemia, e que todas as contas fossem isentas. Porque nas mãos dos militares cada vez mais fortalecidos, na mão de Bolsonaro, Dória, Witzel, temos demagogia de defesa de emprego, de economia ou de defesa da vida. Faltam leitos, faltam respiradores, faltam testes, e R$600 empurra as pessoas a continuar e se expondo e expondo suas famílias. Levantando um programa como esse, é parte do que a gente tem colocado da necessidade dos trabalhadores começarem a ter uma resposta independente. Em primeiro lugar, para dar uma resposta emergencial
a pandemia. Precisamos que os trabalhadores comecem a se ver e conforme for possível, nos lugares, exigir as condições sanitárias para o seu trabalho, garantir máscaras, álcool gel, testes, exigir do Estado que todos que tenham sintomas ou conviveram com alguém que está com sintomas e seguindo a mancha urbana, em cada lugar que está tendo mais casos, fazer teste massivo para garantir que ninguém se exponha suas famílias. Ter uma política que combata e lute pelo fora Bolsonaro, mas não para fortalecer defensores da ditadura, como Mourão e os militares cada vez mais fortalecidos. Na mão deles, ou na mão de Maia e políticos do Centrão, que junto com Mandetta, junto com Bolsonaro, atacaram a Previdência, atacam cada direito trabalhista, cortam recursos do SUS. Não vamos garantir nossas vidas. Precisamos de uma resposta emergencial, independente dos trabalhadores, que não é confiando em políticos do Centrão contra Bolsonaro e os militares, e que comece a colocar em nossas mãos, nas mãos da maioria da população, dos trabalhadores, como responder à crise, como responder à crise política que vai continuando nessas bases materiais cada vez mais esgarçadas, mais diferenciadas região a região do país, região que consegue sobreviver razoavelmente bem financeiramente, porque continua vendendo soja ou ferro, e sem qualquer controle sanitário e ambiental hoje em dia, e outras que sofrem um impacto muito mais agudo da crise. Nas mãos deles, os recursos do país são destinados não a salvar vidas, não a garantir uma renda mínima que não alcança o salário mínimo projetado pelo Diese para atender o que está na Constituição. Não alcança os R$2.000 que levantamos, que é a renda mínima que deveria ser, que é a média salarial do país. Os recursos do país não são alocados para garantir isso. São alocados centenas de bilhões para os banqueiros, isenções de imposto para o agronegócio, isenções de imposto para tudo que é grande burguês. A classe trabalhadora precisa começar a ver em perspectiva a necessidade de ter uma Assembleia Constituinte livre e soberana para que a gente decida, o povo, a maioria, os caminhos do que fazer com as riquezas nacionais para salvar vidas e garantir também uma vida que seja digna de viver, lutando por educação, saúde, moradia dignas. Como parte que nós, do MRT de Esquerda Diário, levantamos da luta por um governo operário de ruptura com o capitalismo, porque o capitalismo é cada dia mais claro, garante os lucros, não as vidas. A pandemia mostra isso com tudo, e cada novo desenvolvimento que estamos tendo, cada nova liberação de alguma coisa nada essencial está em função dos lucros. As disputas políticas podem tomar forma de disputa sobre que tipo de isolamento social adotar, mas se trata de como os setores da burguesia se preparam, em primeiro lugar, para garantir seus lucros e administrar uma crise política que eles preveem que vai ter maior explosão social. Precisamos desenvolver uma perspectiva de independência de classe e fortalecer cada luta dos trabalhadores em cada lugar, começando por garantir testes, EPIs, para dar uma resposta independente, para lutar por fora Bolsonaro, fora Mourão, fora militares, mas sem confiar que vai ser da mão de um Dória, de um Witzel, do Mandetta, que vamos garantir empregos e saúde. É nessa perspectiva que nós, Esquerda Diário, vamos desenvolvendo nossos artigos diariamente, lives, podcasts e vários outros programas que eu chamo a assistir, e chamo também a quem estiver interessado a contribuir nessa batalha cotidianamente para fortalecer quem está sendo obrigado a trabalhar, que não seja essencial, consiga lutar para ser liberado as populações de risco, ou garantir as condições sanitárias, EPIs, e por uma perspectiva política independente da classe trabalhadora, chamo a quem estiver interessado a participar dos comitês virtuais que a gente tem impulsionado. Então, feito essa análise, vamos dizer,
para contribuir na reflexão de onde estamos no país e como essas bases materiais se movem mesmo no meio da pandemia, e chamando a curtir a página, os interessados procurarem os comitês virtuais, terminar o nosso programa de hoje. Boa tarde.